Eu era um consumidor, eu amava rock, mas nunca tinha passado pela minha cabeça montar uma banda até eu conhecer o Renato e essa turma da Colina, que eram os punks de Brasília. Este é um podcast Rádio Disney. Dinho Ouro Preto é daqueles caras que dá vontade de ficar horas conversando. Depois do susto por ter passado pelo coronavírus, nossa conversa com ele foi quase uma aula de cultura. Se não fosse seu amigo Renato Russo, uma das lendas no rock nacional, Dinho teria seguido por outro caminho e não estaria aqui hoje como um dos grandes nomes da música brasileira falando com a gente de sua trajetória. Dinho, que bom receber você para bater esse papo, hein? Como é que você tá? Eu tô bem, Dani. O prazer é todo meu. É muito bom estar aqui com você. E como é que estão aí? Como é que tá essa fase? Como é que é passar, né, pelo coronavírus? Você ficou com muito medo? Olha, na hora não. Porque eu agora estou lendo muito dos relatos que as outras pessoas têm descrito a respeito da enfermidade e eu vejo que a situação, a doença que elas descrevem, as pessoas que contraíram o vírus, é bastante diferente de pessoa para pessoa. Então tem gente que foi assintomática, não teve sintoma algum. Teve gente que acabou sendo hospitalizada. Eu fui um caso intermediário, eu fiquei no meio do caminho. Eu tive febre durante 15 dias, mas meu organismo conseguiu vencer o vírus por conta própria. Então, para mim, foi uma experiência intermediária. E para falar a verdade, Dani, eu não fiquei assustado. Foi tudo sob controle. Houve um momento lá pelo 8º, 9º dia em que eu dei uma piorada, em que eu tive dificuldade de respirar. Foi esse o único momento de susto durante a experiência toda. Então, para mim, não foi um pesadelo. Foi forte. Foi longo, foram 2 semanas inteiras, mas em nenhum momento eu não temi pela minha vida, eu quero dizer. Ô Dinho, e aí passado toda essa fase aí de contato direto com o vírus, digamos assim, como é que tem sido a sua vida no dia a dia? Se há algo de positivo, é difícil você encontrar algo de positivo dentro desse perrengue todo, sabe? Mas uma coisa positiva é a proximidade da família. Estávamos todos reunidos, como poucas vezes tivemos. E o que eu tenho feito, olha, Dani, a coisa que eu mais tenho feito nos últimos tempos é ler e tocar. Música e literatura. Qual foi a última coisa que você leu? Então, eu li um livro fascinante do Laurentino Gomes, chamado Escravidão. O Laurentino Gomes escreveu, acho que ele é de formação, acho que ele é um historiador. Ele escreveu um livro sobre a vinda da família real brasileira, depois ele escreveu um livro sobre a independência do Brasil e, por fim, um terceiro livro sobre a República Brasileira, em 1889. E agora ele escreveu, ele lançou o primeiro livro de 3 sobre a escravidão no Brasil. Esse primeiro período é o século XVI, XVII, que vai um pouco antes, vai até o século XIV. Então começa com os portugueses em 1440 e vem até Zumbi, até os Palmares. Então até o final do século XVIII. É fascinante, eu não conhecia a história, eu não sabia das dimensões, eu não sabia dos números. O Brasil é o segundo maior país negro do mundo, só perde para a Nigéria. E eu acho que o que o Laurentino fez de busca de números e datas e nomes é algo que é muito importante e nunca foi feito. Acho que muitos brasileiros desconhecem. É fascinante, é de uma leitura fácil, são acho que quase 500 páginas, mas que passam voando. Bom, você falou que você tem lido bastante, né? E ouço muita música. O que você gosta de ouvir? Olha, hoje, por exemplo, eu passei o dia ouvindo Queen. Tem uma música favorita? Eu gosto das coisas velhas. Eu gosto das coisas lá do começo deles. Antes de Bohemian Rhapsody. Antes de We Will Rock You. As coisas lá do Queen 2. Que é, aliás, um álbum que é meio quase obscuro. Aí, galera, quem estiver ouvindo, você gosta de Queen, muitas das coisas que, por exemplo, acontecem em Bohemian Rhapsody, nos discos anteriores, eu acredito que eles servem como uma espécie de um laboratório pro Freddie Mercury, principalmente pro Freddie Mercury, porque acho que essas canções que são mais emblemáticas, que as pessoas associam a Queen, vêm muito da cabeça dele.
E você, nesses discos primordiais deles, os discos são, acho que do começo dos anos 70, você vê muito mais a mão como compositor do Freddie Mercury, mais, por exemplo, do que do Brian May. E você vê uma riqueza harmônica e melódica surpreendente. Às vezes é uma coisa que chega muito perto da música erudita. Em alguns momentos parece quase, em vários momentos me remete a Bach, a música clássica. Eu sugiro para vocês ouvirem uma canção especial, tem uma música chamada March of the Black Queen. E eu acho que March of the Black Queen, eu acho que é um laboratório para Bohemian Rhapsody. Então, quem puder, dê uma ouvida nessa música. E música nacional? E música nacional? O que você gosta? Eu gosto de Skank, eu gosto de Legião, eu gosto de Paralamas, gosto dos Titãs. Eu gosto muito do rock brasileiro. Eu estou numa fase meio Skank. Eu acho a voz do Samuel uma das coisas mais bonitas. Olha, o que eu poderia sugerir? Vamos fugir, talvez? Boa. Do Skank. Mas Te Ver também acho linda. Você falou do Legião. Você tinha uma relação muito intensa com o Renato, né? Com o Renato Russo. Eu tinha uma relação de subserviência total, assim. Eu ficava admirado, eu ficava de queixo caído vendo ele tocar. E eu tive o privilégio de conhecê-lo quando eu era muito jovem, eu tinha 16 anos. Ele, na época, ele acho que era 4 anos mais velho do que eu, acho que ele devia ter 20, eu devia ter 16. Tem muita gente dessa geração que não teve esse prazer, né, de conhecer Renato Russo. Conta pra gente um pouquinho dessa relação, quem era o Renato, como que era a relação de vocês. Eu acho que ele é o maior nome do rock brasileiro. Se bem que essa colocação, às vezes eu fico na dúvida se é aquela correta. Porque ele é o maior nome do rock em português brasileiro. O maior nome do rock, o maior nome internacional do rock brasileiro é o Sepultura. Eu acho que é preciso dar esse crédito ao que o Sepultura conquistou. É uma coisa que também muitas vezes as pessoas não conhecem. Para quem não conhece, fazer um pequeno parênteses antes de falar do Renato. Para quem não conhece a história do Sepultura, eu sugiro que vocês procurem um documentário que o Sepultura fez. Talvez ele esteja disponível no YouTube, mas deem uma procurada nesse documentário, porque a história do Sepultura é muito maior e alcançou muito mais gente fora do Brasil do que vocês podem imaginar. Bom, ok, esse é o parênteses do Sepultura. Galera, procurem ver esse documentário, que ele é fascinante. A história do Renato, eu ouvi até conhecer. O Renato tocava numa banda chamada Aborto Elétrico. E eu dou de cara com esses caras tocando numa calçada em Brasília quando eu tinha 16 anos. A partir desse momento, eu fico apaixonado pela obra dele. Embora eu tenha visto pela primeira vez eles tocando uma calçada de um modo bastante tosco, com uma resolução de quinta, mas eu digo, o equipamento estava ligado a voz, guitarra, baixo e um amplificador só, tocando numa calçada em frente a uma lanchonete. Ou seja, não dava para ouvir, era uma cacofonia, mas mesmo assim, aquilo foi uma paulada na minha testa e mudou a minha vida. Sabe, é raro você poder dizer que um momento da sua vida foi um divisor de águas, onde a sua vida tomou um rumo inesperado. E foi esse o caso comigo. Ou seja, o impacto de eu ter conhecido o Renato ter reverberação na minha vida até hoje. Fez você escolher ser quem você é hoje? O Dinho, da música? Sim. Minha vida caminhava em outra direção. Minha vida caminhava para uma profissão ortodoxa. Eu acredito que eu teria seguido possivelmente a profissão do meu pai. Meu pai era diplomata, acho que eu teria estudado sociologia ou alguma ciência política, eu teria ido por ali, eu acho. Acho que meu chamado teria sido esse. Eu amava rock já mais do que qualquer coisa. Rock já era uma coisa essencial na minha vida desde muito jovem, desde que eu tinha acho que 11, 12 anos, mas eu estava do lado de cá do balcão. Eu era um consumidor, eu amava rock, mas nunca tinha passado pela minha cabeça montar uma banda, até eu conhecer o Renato e essa turma da Colina, que eram os punks de Brasília. E o Renato era uma figura fascinante, de uma cultura enciclopédica, surpreendente. Ele era desses maníacos que lia todos as biografias
de cineastas, atores, músicos, compositores. Então ele sabia de todos os pequenos detalhes fascinantes de trivia, de como os discos tinham sido gravados, como as canções tinham sido compostas, quais tinham sido as referências de inspiração para cada uma dos diferentes discos, dos Beatles, dos Stones. Enfim, era um prazer poder frequentar a casa dele e sentar ali no quarto dele e ficar só absorvendo essa cultura infinita que ele tinha, essa fascinante fonte de informação que ele era. E virou sua maior inspiração, né? Eu queria crescer e ser como o Renato. Você falou do Sepultura, só para a gente voltar um pouquinho para a galera que está acompanhando, você soltou um vídeo, inclusive, né, recentemente, sobre a influência da música clássica no Sepultura e tal, no seu canal. E hoje Sim. O Dinho, você se considera também um youtuber? Olha, eu não sei, sim. Sim, eu tô levando esse canal a sério. Ele é relativamente novo, ele tem acho que 6, 7 meses que isso tudo começou, mas é algo que eu tenho me divertido muito fazer. Você falou pra gente, né, que você tá lendo bastante e ouvindo muita música. Como cantor, você tem produzido também? Tem novidade vindo por aí? Olha, Dani, eu tenho feito uns rascunhos, tanto escrevendo de letra, quanto alguns rascunhos tocando também. O que eu não fiz ainda é pegar esses rascunhos todos, esses croquis, e tentar juntar tudo em canções. Que eu preciso fazer logo, porque o Capital, quando passar a pandemia, o Capital tinha um projeto para 2020, que era a comemoração dos 20 anos do acústico, do primeiro acústico do Capital. Como o Capital, esse projeto ia fazer 20 anos em 2020, nós íamos fazer uma turnê para comemorá-lo, nós íamos tocar em 20 capitais do Brasil. E nós íamos filmar esse show. Esse projeto todo foi suspenso em março, mas ele foi adiado, ele não foi cancelado, ele foi adiado. A gente vai botar esse projeto de pé. Os envolvidos são todos gente mais do que qualificada. O Batman Zavarese, que fez o Tribalistas e participou da abertura das Olimpíadas, ele vai fazer a parte visual, a parte musical vai ser do Liminha, e esse projeto todo vai ser gravado e lançado nas plataformas digitais e no YouTube. Foi adiado para a gravação, se tudo der certo, deve ser em algum momento agora do segundo semestre, e a turnê, no entanto, muito provavelmente vai ficar para o final desse ano ou para o começo do ano que vem. Até por conta de todo esse cenário que a gente tem vivido, né? Sim, mas algumas músicas novas devem entrar nesse projeto também. Então, por isso que eu falo que eu preciso que eu pegue todos esses cacos, esses rabiscos, esses croquis e tente transformá-las em canções antes da data da gravação. Qual que é o momento aí da sua carreira que você acha que foi o mais especial? Estou no Capital há 37 anos. Eu já tive vários momentos especiais, gravações de discos, shows, a gravação do DVD de Brasília foi algo inacreditável, foi a maior multidão que a gente já encarou. Tocar fora do Brasil, tiraram várias noites inspiradas, mas eu acho que vários discos que acho que foram particularmente abençoados. Eu acho que esse acústico que a gente está pensando em celebrar foi um deles. Foi a nossa, em termos comerciais e de alcance popular, foi de longe o nosso maior projeto. Esse disco vendeu mais de 1 milhão de cópias, a gente não sabe sequer o número real dele. Depois desse acústico, a gente deve ter gravado quase 10 discos. A gente aproveitou a visibilidade que nos era dada, sabe, por esse momento tão especial, e a gente, em vez de ter simplesmente se encostado e aproveitado esse momento de glória, a gente trabalhou feito umas formiguinhas obcecadas em aproveitar essa oportunidade para mostrar, abrir novas portas e apresentar novos discos. E nós fizemos isso incessantemente. O Capital ficou em turnê sem fim durante 20 anos, de 2000 até a pandemia. Pneus de carro cantam Te convidamos a escutar mais podcasts Rádio Disney e ficar atento às notificações para saber de novos episódios e conteúdos.